Fala, meus amores! Eu vou trazer um cara que talvez vocês entendam um pouquinho mais do que eu faço a partir da história dele, porque a gente tem uma história muito parecida em relação ao que nós fazemos hoje. Nós lideramos um ecossistema de empresas, um grupo de empresas, e é um cara fantástico que traz essa essência de empreendedorismo dentro de toda a narrativa do que ele fala, do que ele faz, e eu quero mostrar isso muito para vocês. Me ajuda a receber Guilherme Magalhães. Fala aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, obrigado, viu? Obrigado aí pelo Ah, tamo convite. junto. Bora lá, vamos trazer um conteúdo de valor, de alto nível para o pessoal e a galera aí que está assistindo a gente aí passar para um próximo nível, pegar a Com certeza. experiência, não só, né, do mundo digital, que a gente já está no mundo digital já tem bastante tempo, Bastante tempo. mas também do mundo físico, né? Vai Maravilha. ser bem legal. Gente, e para começar, um dos negócios do Guilherme é uma editora, uma livraria, não é isso? Sim. E Guilherme, me conta como que um livro ele pode acelerar a carreira de um especialista. Sim, assim, na verdade, pensa aí muitas das vezes uma pessoa que não tem um livro, Uhum. né? Olha para você ver um empreendedor que não tem um livro e um outro empreendedor que já tem um livro. Então você vê o posicionamento dele no mercado. Eu brinco muito com as pessoas, né? O João da esquina fala que o hambúrguer dele é melhor do que o hambúrguer da McDonald's, né? Mas o cara da McDonald's sabe fazer o melhor marketing, né? Então não é aquilo só que você fala que é bom, é mostrar também Sim. que é bom. Então o livro, ele aumenta o nível de consciência do mercado, né? Aí automaticamente as pessoas já te olham um nível intelectual bem mais avançado, né? Você olha aí as pessoas que não têm um livro e que têm. Aí quem já tá olhando nos stories, quem já olha no dia a dia, você vai no evento, você vai numa convenção, você vai numa reunião, você mostra o seu livro, você se posiciona, seja ele um livro autoral, né, que é uma energia única, ou um livro de coautoria, né, que é um Uhum. livro que você faz um lançamento em grupo. Então, o livro, ele vai aumentar a sua autoridade no mercado, o seu brand, o seu posicionamento, a sua influência. Enfim, o empreendedor hoje sem um livro, ele tem um outro tipo de visibilidade no mercado. Sim. Entendeu? Não é porque, vocês têm editora, então porque vocês estão falando isso é porque vocês têm editora. Não, a gente sabe disso porque desde quando a gente não tinha editora, a gente sempre viu os maiores cases, né, de sucesso, os maiores empreendedores estão aonde? Estão nos livros, né? Exatamente. Isso daí já é algo milenar, não é de agora. Tem o mundo digital, mas o livro ele não deixa de ter a energia dele, o posicionamento dele. Você vê aí os grandes, eles estão lá, né? Então, hoje vocês conseguem ter assim, um fácil acesso, né? Se você for comparar aí com editoras que já têm muitos anos de mercado, que vão cobrar de você algo que muitas vezes a pessoa não iria conseguir se posicionar no mercado. Sim. O interesse era só de empresários que já estão tendo um sucesso surreal. E hoje em dia não, hoje em dia tem um fácil acesso, né, sobre o livro. E o livro ele consegue te dar essa energia, né? Essa energia completamente diferente no mercado, seja ele nas redes sociais, Uhum. e seja ele nas reuniões, seja no evento. Sim. Entendeu? Cara, e o fantástico disso é que eu trabalho com um especialista que é dono de uma das grandes editoras do Brasil. E eu ouvi a mesma coisa. Falar que, cara, o livro, ele não é simplesmente um livro pelo livro. Você ganha dinheiro com o livro? Ganha bastante dinheiro com o livro especificamente com o produto, mas Uhum. ele é um validador extremamente forte. Como Sim, você falou, é uma rampa de autoridade. sim. Você ganha muita autoridade com isso. Um dos cases que eu lembro da gente discutindo nessa conversa foi do Paulo Vieira. Uhum. Paulo Vieira, grande, trouxe o coach para o Brasil, um cara fantástico. Eu sempre brinco que ele é o Tony Robbins do Brasil. Sim. E, cara, existe um paralelo entre o Paulo Vieira antes dos livros e depois dos livros. Com toda O livro é uma, certeza. uma validação muito forte. Sim. Mas entrando nesse tema de livro, já que a gente quer promover muito conhecimento, qual foi Uhum. um livro que mudou a tua vida? Ó, é tão louco, eu tava vendo esses dias, né? E depois de muitos anos, eles acabaram até virando nossos clientes. Quando a gente começou a ter realmente uma virada de chave voltada para livros, em 2011, 2010, eu estava lendo Os Segredos da Mente Milionária, do Tim Haver.
E há pouco tempo atrás a gente estava fazendo simplesmente o evento deles, né? Fantástico. Então foi uma época que a gente começou a estudar voltado para essa visão, né, de empreendedorismo, finanças, e que foi um livro que fez uma grande virada de chave naquela época na minha vida, né? O primeiro livro ali foi até O Pai Rico, Pai Pobre. Gostamos demais desses dois livros, li algumas vezes e depois, ao longo do tempo, a gente foi aplicando e fomos pegando outros livros, a gente foi se aprofundando cada vez mais. E 2019 a gente chegou até ir num evento dele, um treinamento Massa. dele aqui, depois teve a pandemia e eles saíram do Brasil. O primeiro evento deles pós-pandemia chegou na nossa empresa, né? Então, qual que é a visão de tudo, né? É você acreditar, né? Primeiramente que você pode chegar onde que as pessoas acham que você não pode chegar, Sim. né? Infelizmente as pessoas falam assim, cara, você tá lendo esse livro, né? O pessoal brincava muito naquela época, livro de autoajuda, é isso, 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 isso. Então, assim, eu tenho assim, uma compaixão com as pessoas que falam sobre um livro de autoajuda, porque, na verdade, todos nós precisamos de ajuda todos os dias, Sim. né? Então, nós não somos um copo cheio. Nós somos um copo vazio e cada dia a gente precisa de encher ele um pouquinho mais. Então, aí, as pessoas que falaram isso continuam vivendo a mesma vida que estão vivendo naquela época. Exato. E o interessante de tudo é que a gente montou, né, todo esse grande ecossistema e hoje a gente atende, né, esses grandes clientes. E o mais interessante, hoje o treinamento do MMI, ele é o segundo, hoje ele é o primeiro maior treinamento do mundo de finanças e empreendedorismo que Sim, conheço. existe e ele é o segundo maior best-seller, perdendo só para o Pai Rico e Pai Pobre. Sim. Então, assim, foi um livro que na época foi uma virada de chave e eu mesmo assim, eu não tinha a visão quando era bem mais em 2007, 2008, eu não tinha uma visão que a gente iria chegar a esse ponto, mas eu sempre acreditei. Eu falei assim, cara, vamos fazer, vamos melhorar. Aí veio o mundo digital, aí veio essa expansão, né, essa explosão aí de conhecimento para todo mundo. E a gente pegou a rampa, né? A gente aproveitou Sim. e a gente entendeu que conhecimento nunca é demais. A gente sempre pode aprender, né? Eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Se a gente aprende todos os dias com ela, com um movimento, com uma ação, com uma fala, né? Com a energia dela todos os dias, então, quem é a pessoa, né? Quem é o empreendedor? Quem é a pessoa que vai falar que, né, já sei de tudo, né? Então, a gente sempre pode, né, virar uma chave todos os dias, ou aprendendo com o João, ou aprendendo com o Magalhães, ou aprendendo com outro empreendedor, Sim. para a gente passar para um próximo nível, né? Cara, Magalhães falou um negócio massa. Alguns pontos do que tu falaste me conectaram muito. Primeiro que, por mais que seja clichê, mas pra mim também o livro que mais mudou a minha vida foi o Segredos da Mente Milionária. Aí, legal. E o bacana é que ele não mudou só uma vez. Todas as vezes que eu sentia que o meu mindset estava mais fraco, que eu estava mal nas finanças ou nos negócios, e a gente passa por altos e baixos, né? Fiz um podcast anteriormente com um empresário de gastronomia, e a gente estava falando, né, que o empresário ele tá andando sempre assim. Sim. Só que é sempre assim, só que os fundos eles vão sendo mais Aham, altos. Então o fundo do poço ele vai crescendo, Aham. né? E todos esses fundos do poço que eu fui passando, esse livro tava comigo. Então acho que eu passei aí 3 grandes crises ao longo desses 8 anos. E dessas crises todas elas eu li O Segredos da Mente Milionária. Tem Legal. até uma versão diferente dele, eu tenho lá em casa. E me ajudou muito a mudar. E outra coisa que tu falou muito que é simplesmente incrível é sobre conhecimento. A gente, todas as empresas, a gente usa esse X aqui. Acho que eu já até mostrei pra galera. Tá aparecendo, Igor? Legal. Eu mostrei pra galera o que representa esse X. Inclusive, esse X é o da primeira empresa que nós temos do grupo, né? E tu vê que ele abraça. Primeiro que nós abraçamos as pessoas, né? A gente acredita nessa ideia de você abraçar, você promover. Sim. E o X vem de multiplicação do conhecimento para multiplicação da prosperidade. Top, bacana. Né? E nessa empresa específica, a primeira, o laranja é uma cor solar, ou seja, de energia. Porque é a energia que a gente passa para as pessoas, é a energia que a gente quer transcender o mundo, quer tratar todo mundo bem, sorrir, deixar as pessoas se sentindo bem aqui dentro desse ambiente. Então, o nosso principal foco é conhecimento. E hoje tu tem uma grande promotora de conhecimento, né? Que é, no caso, a editora. Conta um pouquinho de como funciona o teu modelo de negócio. É assim,
É tão interessante se eu falar para vocês que pensa num cara que foi perseguido pelas professoras de português e perseguido, assim, de um nível assustador, que você fala assim, cara, essa situação fica parecendo fantástico, né? Uhum. E... Mas graças a Deus, tudo tem um porquê lá na frente, que depois a gente vai querendo entender porquê dessa perseguição. E infelizmente eu fiquei bloqueado por muitos anos na leitura dessa conexão, assim, e me levou a um ponto de rebeldia muito forte. E depois que eu fui virar a chave, foi exatamente o meu segundo livro que eu li por completo, foi Os Segredos da Mente Milionária. Então, com Uhum. meus 20 e poucos anos. E depois dali eu não parei mais de se apaixonar por livros e fui lendo um livro atrás do outro, apaixonado, gostando bastante. E ali surgiu a essência de fato da paixão por livros. Mas aí ao longo dos anos a gente começou a entender o mundo digital. 2014 a gente se aprofundou bastante. Nós começamos a vender alguns produtos físicos dentro do marketing digital, Uhum. voltando com o Facebook. E deu super certo, a gente conseguiu alavancar e depois a gente passou pelos os altos e baixos, né? Aquela situação que estava maravilhoso, aí do nada caiu o mercado. Então, falta de conhecimento, aprimoração, experiência, né? Uhum. O empreendedor, ele tem muito disso, né? E aí, com o tempo, ele vai amadurecendo. E a gente pegou muito a informação do marketing digital naquela época, naquela época, não tinha quase ninguém. E depois vem a pandemia, depois da pandemia veio aí um up muito forte, 2020 mais ou menos, a gente conseguiu aí faturar quase 5 milhões, provido da internet, 4 milhões e meio. Então, assim, ali que veio o up, mas a gente falou assim, cara, mas esse mercado não vai ficar ali, né? O mundo digital tem muito disso, Sim. né? Você vê que é um hype. Aparece ali, deu um up, e aí você tem que aproveitar aquele momento. Você tem que estar no momento certo, na hora certa, e com os professores certos, para você conseguir esse hype. E aí a gente conseguiu dar um up bem legal. E aí que veio essa visão do meu primeiro livro, né? Então a gente veio, construiu o livro, e aí dessa construção desse livro veio a ideia da editora, e da editora, né, como teve uma linha grande de impressões, a gente começou a montar um ecossistema físico também, Uhum. né? Então a gente começou a vender muito, a gente vende até hoje e vamos continuar vendendo cada dia vez mais dentro do digital. A gente não deixa de estar no digital. Claro. Temos uma grande linha de conexão, de network, muita gente indicando o nosso trabalho todos os dias. E aí veio a ideia da gráfica com a empresa de brindes, né? Que a gente hoje atende mais de 5 mil brindes pelo Brasil inteiro e qualquer tipo de impressão gráfica, né? Então, seja ele pequena e grande escala, tipo, eu quero um exemplo, eu quero 1.000 impressões, eu quero 200, 300, 100 impressões. Não, eu preciso de 1,5 milhão de impressões. Então, Uhum. a gente tem de pequena a grande escala hoje. Então, na verdade, o que que a gente fez? A gente viu o hype do mercado, a gente aproveitou em vez da gente utilizar aquele dinheiro para luxúria, né, comprar um carro, isso e isso, e a Uhum. gente já vinha já desse modelo, né, de consciência dos livros ao longo do tempo, né, que aí se fosse em 2012, 13, 14, iria ter, né, se a gente tivesse pegado esse poder, a gente teria dado um tiro no pé, porque o dinheiro que ia vir ia ser jogado no ralo, Uhum. né? Muitas vezes aí com coisas materiais que não iriam dar, né, um up, né? Aquele famoso tá rico tá pobre, né? E a Uhum. gente viveu muito isso ao longo do tempo, assim, cara, a gente errou uma, errou duas, errou três, eu não vou errar a quarta. A Uhum. quarta a gente vai fazer diferente. E aí a gente olha muito o lance da emoção da internet. A gente não vive, a gente está na internet, mas a gente não consome aquela energia inteira da internet de ficar, um exemplo, o dia inteiro nos stories, Uhum. entendeu? A gente não fica nessa dinâmica porque muitas das vezes o empreendedor ele precisa de focar, e se ele não focar naquilo que está na mão dele, para ele dar um up, para ele dar uma acelerada na vida,
muitas vezes ele acaba perdendo muitas horas ali no dia. Então, a gente está na internet, vendemos pela internet, vendemos no mundo físico e hoje aparecemos praticamente muito pouco dentro da internet, mas porque a gente soube plantar muito bem, né? Não quer dizer que a gente não vai, a gente vai ficar 100% off. Não, a gente não tem hoje, né, a empresa que vai ficar no off. Mas a gente está no off e está no físico, né? Essas duas vertentes. E aí, hoje que eu vejo nos empreendedores em gerais, é o que que é? Esse, esse anseio, né, de ficar multimilionário na internet, aí vem, né, diversas propostas loucas aí, né? O jogo de não sei o quê, Sim. várias coisas aí que o pessoal cria. Infelizmente, agora tem até o NPC, né? Lá do. Nossa, nem fala disso daí Tem que... até o NPC lá do TikTok. Então, assim, não é fácil desse jeito, É. entendeu? Pode ser fácil ali pelo um tempo, mas a gente tem que pensar em construir algo de valor para a sociedade, e foi essa que foi a visão nossa. Foi, cara, se o livro ele foi uma virada de chave para a nossa vida, imagina quantas vidas a gente vai poder conseguir transformar através da mensagem dos livros, né? Exato. Porque eu fui transformado nessa pegada na leitura de um Uhum. livro. Sim. Então, até se você me perguntar, cara, mas hoje qual que é o livro que você mais lê? Eu amo ler a Bíblia hoje. Eu gosto, eu aprofundo, eu mergulho, Uhum. né? É um livro aí onde que tem vários livros dentro deles e que me dá muito conhecimento. E aí que foi, cada dia vez mais, o negócio foi crescendo e a gente conseguiu, né, dar o caminho para outros empreendedores. Empreendedores, muitas vezes, que queriam se posicionar, mas não sabia nem como se posicionar. E seja ele um Paulo Vieira, ou seja ele um cara que não está ainda no nível de um Paulo Vieira, né? Então, qual que é a ideia nossa? De trazer realmente algo de valor para a sociedade, ajudar, realmente contribuir, né? A gente vê que o livro ele aumenta muito o nível intelectual do país, Uhum. né? Então, você pega aí essa jornada, vou pegar de pouco tempo, de 2010 para cá, né? Olha para você ver o tanto que a gente teve acesso a livros voltados junto com a internet, porque tinha livros que a gente nem conhecia, Exato. né? Eu até falo muito aí do livro O Mais Perto que o Diabo, Uhum. né? E aí normalmente o escritor, quando ele vem para a editora e quando eu pego ali um telefonema e tal, uma pessoa especial que a gente quer conversar, e aí eu já jogo um balde de água fria no escritor, né? Cara, não venha pensando que o seu livro ele já vai chegar logo de cara e ser um best-seller, entendeu? Se Napoleão, que é Napoleão Hill, ele teve livros que demorou mais de 60 anos para virar um best-seller, ele já morto. Depois que esse livro foi aparecer, que foi em Sim. 2011, o Mais Perto que o Diabo ele foi virar um best-seller em 2011. Uhum. Então, aí o cara ele já chega focado no quê? Focado no dinheiro, entendeu? Então você não tem que focar no dinheiro, você tem que focar realmente no propósito, na mensagem. É o que a gente faz na empresa. Sim. Então, quando a gente foca no propósito e na mensagem, fica leve a venda. Tipo, o livro ele é um grande meio de monetização, né? O livro ele é uma energia para você escalar assim muita coisa, mas não foca nisso primeiro, né? Então, essa que é a nossa ideia, de trazer uma ferramenta para ajudar a sociedade. Hoje a nossa editora, a gente tem diversas vertentes para o empreendedor, porque o cara fala assim, cara, nossa, eu tenho uns 10 livros aqui para tirar de mim, mas ele não sabe como. Uhum. Travado, e fala assim, cara, isso aqui é difícil, isso daqui é só para um Paulo Vieira, só para um. Não, não é, não tem nada a ver disso, né? Exato. Você precisa de um profissional, você precisa de um guia, você precisa de pessoas ali para poder te dar esse caminho. E a nossa editora pega esse empreendedor, sendo ele que já quer escrever um livro, Uhum. já está escrevendo o livro, ou não sabe nem o que que ele vai escrever, né? Que aí vem o lance com o Ghostwriter, né? Uhum. Hoje diversos cases aí do mercado, Pouca gente sabe disso, inclusive. são diversos cases no mercado, não quer dizer que isso é ruim, mas Uhum. tem diversos cases no mercado que tem o Ghostwriter, que é um funcionário nosso que ele é contratado para conseguir extrair, né, o conteúdo da pessoa, sendo ele de vídeo, sendo ele de uma instrução, e aí ele vai criar uma história, sendo que bate, né, com, Uhum. com a vida dele,
passa para o escritor, se ele aprovar, aí vem o livro. Né? A gente tem grandes cases aí, pessoas que fazem lives, né, no YouTube aí, horas e horas e horas, eu não vou ficar citando nome, mas horas e horas e horas, e aí aquilo ali se torna um livro. E que não está errado. Talvez o empreendedor, ele tem que a vida dele é tão corrida Não, e assim, o se ele- ghostwriter é pra economizar tempo, né? Porque, cara, Isso. imagina, você pegar um cara que tem aí 300 empresas. Como é que o Tem cara vai como, parar pra escrever um tem livro como, de cabo a rabo? não Não, o tem como. ghostwriter ele entra, ele pega toda a base, entende a sua comunicação e Sim, aplica naquilo dentro do livro. exatamente. E aí tem pessoas que olham isso como ruim. Não é Não, ruim, claro que não. você tem que entender um pouco mais sobre o mercado e o que seria Até porque o isso. livro não sai sem o próprio autor. E aí ele vai dar um ok final. E assim, a nossa editora ela é muito voltado com esse propósito também para não deixar algo mentiroso no mercado. Pô, Sim. não, isso não é, e aí não bate. Então, existe, né, esse profissional, existe também, né, com o extrator. E aí o extrator ele vai dar o direcionamento, ele vai fazer as perguntas, é como se fosse uma entrevista mesmo, ele vai fazer as Uhum. perguntas e vai entender um pouco mais a raiz e aí vai ajudar você a criar, né, um storytelling do seu livro, deixar ele bem alinhado. Então as pessoas acham que é difícil, É, mas não é difícil. sim. Só precisa ter realmente uma estrutura para te dar esse caminho legal, entendeu? Cara, e eu vejo o caminho do livro muito pelo que tu falaste. Eu vejo o livro, ele não é para um retorno imediato, ele é muito mais para que ele cause efeitos colaterais. Uhum, Então o livro ele traz efeitos colaterais para o autor. Autoridade, conexões, às vezes tu tá. Quantas vezes a gente não passa aqui na Paulista, nas livrarias, tá tendo lançamento de um livro? Muitas vezes tu uhum, nem sabe quem é. uhum. Mas aí tu entra lá, ganha o autógrafo do cara, começa a acompanhar o cara, e aí vê que ele tem um assunto legal e tudo. Então, o livro eu vejo ele muito mais com beneficiar as pessoas, Uhum, com os especialistas, como um efeito colateral. sim, Isso é muito forte. sim. Eu trabalho com diversos autores e a gente vê essa diferença do quanto eles eram antes e como é depois do livro. Uhum, Fora que também a o livro ele te abre muitas portas. Por exemplo, gente, quantos eventos vocês não já foram aí, eventos grandes, que do lado de fora tem uma livraria? E aí tu acabou de assistir uma palestra do palestrante, achou ele top, quer aprofundar nele, vai lá no livro, na estande do lado de fora. uhum, Então, é assim que as coisas funcionam bem. E tu falaste um pouquinho que tu tá desde 2007 uhum. empreendendo. Conta um pouquinho da tua história como empreendedor, como é que tu começou? Na verdade, assim, é desde 2011. 2007 a gente trabalhava como CLT, eu fiquei como CLT 7 anos, né, como Uhum. CLT. E, e na verdade, vamos colocar assim, né? A minha primeira arma para o empreendedorismo foi com meus 7 anos de idade, né? Então, eu pegava aquelas latinhas do condomínio, e não era pouco, né? Eu morava num condomínio com 644 apartamentos, Nossa. né? Eu sou Belo Horizontino, mineiro, trem bom, uai, né? Sou melhor cozinha, melhor comida mineira, não tem o que falar, né? Você vai nos Estados Unidos, tem comida mineira. Você vai lá em Goiânia, tem a comida mineira. E aí eu tenho uns amigos goianos aí que bate o pé e fala que a melhor cozinha é a Goiânia, mas Rapaz, você vai ter não um vê fight aqui aí, agora você não ainda. vê Vai ter um aí. fight porque eu sou maranhense e a Eita, culinária de lá eu nunca comi melhor, olha, ó. Até aí ó, maranhense, tá aí vendo? ó. Deixa Mas, aí, galera, qual a melhor comida? Deixa aí. mas eu acho que deve deixar aí nos comentários, mas vocês vão entender, né? Você vai lá na Europa, você vai ver comida mineira. Você não vai Ela ver. é mais difundida, isso é verdade. Então assim. Talvez o marketing tenha sido melhor, pô. Então, Aí, ó. então, tem essa jogada. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, eu fiquei até os 11 anos de idade, Uhum. depois peguei, eu sei, meu pai sempre me deu uma visão de trabalho, ele sempre arrumava uns bicos pra gente. Depois eu comecei a ser um garçom, depois de garçom, na verdade, eu peguei também mais um bom tempo como servente de pedreiro, trabalhei um bom Nossa. tempo também. Depois eu comecei como serviços gerais numa empresa e de serviços gerais eu saí como o topo da empresa, né? Então, como a gestão do topo da cadeia da empresa, que depois eu saí para começar a empreender. Falei assim, isso aqui eu não vejo mais sentido para mim, já aprendi, né? Então ali eu tudo eu peguei como uma bagagem de Com certeza. aprendizagem. Eu vim de uma família que o meu pai e minha mãe não eram empreendedores, mas os meus avós eram.
né? Então, a minha avó, ela tem uma raiz muito forte de empreendedora, e ela fez uma diferença muito grande na cidade. Então, ela deixou um legado. Então, como os netos sempre viram a minha avó, de uma pessoa de muita luta, muita garra, que não desistia, mãe de 12 filhos, e no final da vida dela, ela saiu, né, com um patrimônio milionário. Mas deixando um legado. Se você for na cidade até hoje, você vai ver falando deles até hoje. Então, isso sim, eu falei assim, cara, isso aqui tem um sentido de vida. Eu não quero só ser mais um, trabalhar, casar, ter seus filhos, e faculdade, fazer o mesmo procedimento. E aí eu comecei a ter essa virada de chave. E a gente começou a empreender nessa época, quebrei a cara, vinha muito aqui para São Paulo, vinha na Feira da Madrugada, comprava um monte de roupa. A gente tinha lojas de roupa feminina lá em Belo Horizonte. Depois de 2 anos a gente quebrou, aí veio, né, um grande fundo do poço naquela época. Aprendemos bastante. Aí que eu comecei a me aproximar um pouco mais do meu mundo espiritual, mais próximo de Deus. Isso já é em E 2011. isso daí já é 2011 para 2012, né? Porque 2011 eu comecei, 2013 eu já tava, né, quebrando. E eu falei assim, cara, eu preciso de arrumar um outro meio. Agora eu tô com menos 100 mil na conta, né? E assim, eu nunca tinha ficado devendo nada, né? Eu sempre trabalhei, carteira assinada e tal, e sempre ganhava super bem. E sempre fui juntando, né? Para um dia abrir meu negócio. Abri meu negócio, depois de 2 anos, fiquei sem os 100 mil e com uma dívida grande. E aí eu falei assim, cara, o que que eu vou arrumar? Eu tinha um carro só, final de 2013, início para 2014. Uhum. Aí entra um aplicativo no Brasil, né? Entra o Uber no Brasil. Cara, também já fui Uber. Eu fui um dos primeiros Ubers aí no Brasil. Aí o pessoal fala, cara, que isso? Não é possível que você foi. Eu falei, não, fui um dos primeiros do Brasil. E aí, com o Uber, eu trabalhei com... Eu comecei a pegar alguns produtos. E eu falei assim, cara, eu vou começar a divulgar esses... Porque na época o Uber, você não podia, né? Vender água, vender paçoca, vender nada disso, né? Hoje em dia você vê os Uber vendendo isso também dentro dos carros. Mas naquela época eu não podia, então eu só pegava o lead, né? Eu só pegava o Uhum. contato e ia trocando ideia. Eu vi que o cara era gente boa e ela pegava o contato. Aí depois ela entrava em contato e ia e tentava fechar uma venda. Uhum. E aí foi indo, foi indo. Fiquei 6 meses assim. E aí eu falei assim, cara, legal. Depois desses 6 meses, peguei experiência, peguei energia e aí eu comecei a visualizar o mundo digital. E aí que eu comecei a estudar um pouco mais essa área do digital e a gente conseguiu escalar legal. Depois eu tive outros negócios voltados à distribuição de cerveja, gelo, enfim, já tive outros business físicos também, sempre tentando equilibrar. Uhum. E sempre um ia muito bem e o outro ia muito mal. E eu falei assim, cara, uma hora vai dar certo. Uma E hora vai quando é dar que foi que certo. tu enxergou assim, cara, o digital realmente é um potencial absurdo na minha vida? Qual foi a tua virada de chave pro 2000, digital? 2000, assim, na verdade, 2014 a gente estava aprendendo, então ainda ficava aquele negócio meio vago. Aí 2015 já deu um resultado bacana Nesse momento tu e vendia o quê? era cosméticos em Uhum. geral. A gente tinha na internet e vendia esses cosméticos e esses cosméticos começou a dar um faturamento legal. 2015 a gente chegou ali a 180 mil. Então, peraí, aqui na internet a gente conseguiu isso. É pouco ainda, é pouco, mas isso daqui vai dar certo, né? Imagina, você nunca vendeu nada, o Sim. negócio começa a fluir. E aí eu falei assim, beleza, eu vou me aprofundar cada vez mais nesse negócio. Aí eu fui me aprofundando e aí a gente foi abrindo outros negócios junto. Eu sempre tive essa vertente, né, de ter múltiplos negócios. E aí eu falei assim, cara, eu vou abrir mais um, mas sempre focando em uma linha muito forte, Sim. para você não conseguir fazer os outros business. E aí fluiu super bem. Aí 2017 veio uma virada de chave mais forte, a gente conseguiu escalar mais. Aí depois aí a pandemia foi o divisor de águas Real. geral, né? Que aí Uhum. veio um faturamento assustador no Ainda com mercado. cosméticos? Não, aí já não era mais cosméticos, era do lado de finanças, né? Você falou de finanças, eu já trabalhei muito com essa área, com produtos de finanças também, né? Muitos anos, e aí veio essa virada de chave. Eu falei assim, peraí, nossa, que legal. Aí nós pegamos o hype
né, desse mercado, aproveitamos o faturamento e distribuímos em outras redes, aonde que foi muito interessante até o amadurecimento do empreendedor, porque aonde muitos estavam batendo tipo de Porsche, de BMW, de carros bem legais assim, sabe? Eu não, eu estava voltado para ter um conforto melhor na minha casa, com a minha família, morar em um bom lugar. A gente é mineiro, a gente se mudou aqui para São Paulo, Alphaville. Então, assim, meu foco sempre foi mais voltado para a estrutura da família e negócios. Sim. E para mim, eu acho que essa vertente né, de outras coisas, assim, sempre para mim ficou na minha mente por último plano, né? O meu coração ardia muito forte em questão disso, né? Ter bons carros, luxuosos e tudo mais, quando era mais novo, né? Hoje meu coração não arde desse jeito para esse tipo de coisas. Eu sei que eu tenho e eu sei que eu vou ter outras coisas bem além, só que não é aquela ultra paixão. A minha outra É, paixão tá realmente no meu compromisso de ajudar as pessoas, de ver sim. qual que é a família que eu posso realmente influenciar, ajudar a dar um bom caminho, né? Onde que muitas das pessoas estão falando que tá tudo impossível, o mundo tá acabando e eu não vou conseguir. E aí a gente está indo para um outro lado, tá tudo dando certo, tudo Sim. conseguindo e tal, e o pessoal falando mal de governo X, Y, Z, só que a gente não está focado em governo X, Y, Z, a gente está focado na nossa vida, a gente está focado naquilo que a gente quer fazer dar certo, né? Porque aí sim a gente vê como você quer contribuir pelo seu país, então faça o seu melhor hoje. Não espere nada de ninguém. E aí que a gente falou assim, peraí, a educação é a ferramenta que muda a nação. Uhum. E aí a gente começou a levar muito sério em questão do processo gráfico, do processo editorial, né? Hoje a nossa empresa não tem, na verdade, tem uma pessoa hoje no mercado que faz esse mesmo modelo de negócio que é o livro do empreendedor. Um exemplo, você vai escrever seu livro, tem a pessoa que cria a história dele e tem também o empreendedor que vai colocar um livro técnico. Mas nós temos uma terceira vertente, que é você fazer do seu livro virar um método. E Uhum. desse método sai uma palestra, sai um curso digital, enfim, esse livro ele se torna um grande método. Tem uma pessoa só hoje no mercado que faz a mesma coisa que a gente faz, né? Uhum. Então, não é só um livro, é muito além do livro, né? Esse é um dos grandes O livro é o diferencial. meio, né? O meio para todo aquele escopo do que a gente estava falando. Sim, e aí é o grande diferencial nosso, é isso no mercado, que a gente consegue criar esse método, e desse método você vai conseguir potencializar. Detalhe, imagina se eu ajudo o João Guilherme a criar esse método, e dentro desse método ele consegue impactar, por exemplo, 10 mil pessoas. Uhum. 10 mil pessoas sendo transformadas, né? Então, o dia que a gente estava lá no evento, que a gente fez todo o processo de impressão, né, do MMI, e aí a gente estava olhando lá e falei assim, cara, todo mundo levantando as folhinhas, todo mundo falando, né, um pouco mais da sua evolução de empreendedor. E eu falei assim, cara, a gente tem um pedacinho nessa submissão. Olha para você ver que legal, o que está acontecendo. Então a gente tem muito essa visão, essa vertente de ou estar numa missão ou estar numa submissão de várias pessoas. Uhum. Então, quantas milhões de pessoas hoje a gente consegue atingir, voltado não porque é o Magalhães, ou é a Laura, que é minha esposa, que é meu braço direito, que nós Uhum. somos sócio nessa empresa, uma empresa bem familiar. Então, não é só entre eu ou ela, e Uhum. sim é sobre o próximo, né? Então a gente tem muito essa visão de poder agregar valor na vida do próximo, sendo ele com treinamento, sendo ele com a história do escritor, ou sendo ele com algo técnico, Uhum. né? Para a gente ajudar a nossa sociedade para um próximo nível. Cara, isso é muito legal, essa tua visão, porque a gente tava falando um pouco antes de começar sobre nossa espiritualidade, né? Uhum, E, cara, é sobre isso. É você, além de plantar, né? Eu acho que tudo isso, na verdade, é plantar. Mas é você ajudar o maior número de pessoas que você conseguir, seja direto ou indiretamente, que é o que você falou. E só conscientizar as pessoas de algumas coisas, gente. Por exemplo, quando ele falou que lá em 2015 ele faturou 180 mil e falou que é pouco porque provavelmente, e aí eu, claro, vou deixar você explicar um pouquinho melhor, mas assim, faturamento não é lucro, gente. uhum, Faturamento, então, se ele faturou 180 mil, ele fez um pouco mais de 10 mil por mês. Só que disso foi a quantidade de vendas.
Se ele vendia cosmético, vou chutar uma margem em máxima de 30%, porque produto físico é no máximo essa margem. Então, tipo, de 10 mil que ele faturou, ele tinha de lucro ali 3 mil. Isso a gente colocando também energia, funcionários e etc. Uhum, Tudo isso uhum, para a gente chegar numa conta de padaria aí. Isso, então faturamento não é lucro. Faturamento exatamente. é quanto você faz em vendas e a tua margem é o que tu usa para o teu sustento. E muitas Perfeito. das vezes o empreendedor, na verdade, quem é um empreendedor correto, né? Uhum, Você nem pega o seu lucro inteiro. O certo é você não pegar o seu lucro inteiro para subsistir, para viver. Você uhum, tem uma coisa chamada prolabore, que aí uhum, esse prolabore ele entra dentro do teu custo da empresa. Então, por exemplo, se tua empresa fatura 100 mil hoje, beleza, eu fiz 100 mil em vendas. A minha margem é de 30%, sobra 30 mil. Beleza, dentro desses 30 mil tem tua folha de pagamento. Beleza, dentro da tua folha de pagamento tá lá o teu salário, que é o Prolabore. Fora, aí tem caixas e tudo. Então separe o CPF do CNPJ, galera. Essa é uma dica muito forte. E quando falaste que trabalhou com produto de finanças em 2020, uhum. como é que foi esse processo? Tu era afiliado, tinha um produto próprio? Como é que funciona? Não, é produto próprio. Aí eu já estudava muito, né? Desde quando eu Uhum, comecei a pegar os livros, eu comecei a pegar os livros e aplicar, né? Eu fui lá, abri uma conta na corretora, comecei a aprender um pouco mais, né? De uhum, bolsa de valores. Eu falei assim, cara, deixa eu aprender um pouco mais desse lance de ações, né? Eu tô vendo aqui esses caras aqui, os grandes investidores, são investidores e empreendedores. Peraí, qual que sempre foi a minha vertente? Virar um homem de negócio. Não ser nem um investidor, nem só um empreendedor, mas sim um uhum. homem de negócio. E aí eu falei assim, cara, eu gostei. Aí a galera começou a me seguir, o pessoal começou a pedir. Eu falei assim, bacana, agora eu já sei também a técnica de eu poder vender isso no off. Então, eu sempre utilizei essa vertente de poder potencializar isso no off e mostrando também no meu online, mas o off, ele é poderoso quando você consegue aprender algumas técnicas e algumas ferramentas para potencializar isso. E é muito louco, né? Que você fala assim, cara, eu tive que aprender, eu tive que ter várias skills. Uhum. Várias, múltiplas, e cada dia vez Sim. mais eu tô pegando múltiplas skills diferentes para a gente crescer mais e mais, né? Hoje a gente tem uma estrutura para venda off e online, Uhum. né? Tudo perante toda essa bagagem. Então, assim, foi cosméticos, estava sendo cosmético e continuou sendo cosméticos, mas eu tinha mais essa outra vertente. Criando múltiplas fontes de renda. Isso, e aí tinha mais essa vertente, tinha mais os meus investimentos, tinha outros negócios físicos também. Uhum. E eu falei assim, cara, eu sempre fui muito de ser muito focado e ter um trabalho árduo mesmo em tudo que eu estava fazendo. Porque eu falei assim, cara, eu tenho 20 e poucos anos, 27, 28, 29, aí foi indo, hoje eu tenho 34, né? E eu falei assim, peraí, a energia vai ser diferente daqui a uns anos. Eu não Uhum. posso achar que a minha energia vai ser a mesma quando eu tiver nos meus 50, 60. É um pouco diferente, Então tu foi entendeu? começando a criar uma estrutura, uma base sólida para que Isso. aí lá na frente tu consiga descansar, né? Entre aspas. É, assim, a vida do empreendedor, ela é até o dia do caixão, ele vai seguir, né? Vai estar trabalhando. Ele vai querer realmente querer fazer algo, né, legal, mas lógico, né? É diferente quando você tem 20 e poucos anos, você carrega um saco de cimento, né? Quando eu tinha ali meus 11, 12 anos ali, eu tava pegando a picaretinha, tava batendo no chão e carregando um lado de cimento. Uhum. Hoje você fala assim, cara, eu posso fazer isso? Posso, mas eu vou me cansar bem mais do que um garoto de 10 anos. E olha que eu tinha Sim. 10 anos. Então, eu falei assim, não, eu preciso de algo que lá no futuro eu vou conseguir dar uma segurança a mais para minha família. A gente vai conseguir respirar mais, a gente vai poder conseguir fazer as coisas. E veio muito lance de você, assim, como, vamos lá, não adiantar sonhos. Acho que isso é fundamental para o empreendedor. Uhum. Muitas vezes ele quer adiantar sonhos, vive na ansiedade, quer viver uma emoção ali para querer talvez mostrar para um vizinho, para um parente. E aí que é onde que ele toma o tombo, né? Então, uma das coisas que eu não levava a sério, né? Eu vejo que o seu público tem muito público do digital, Uhum. então o público do digital tem que muito se expor, É. né? E aí, uma das coisas que eu não levava a sério e vendo múltiplos podcasts, eu sempre gostava de ver podcast. Eu tô no trânsito, tô escutando um podcast. Eu gosto, né? Isso já é em vez de eu perder tempo escutando uma música no treino, tô lá na academia treinando, eu tô escutando um Exatamente. podcast, eu tô, né, aproveitando e tô aprendendo.
E aí, todos os caras falavam assim, cara, eu bloqueei. Eu bloqueei toda a minha família, eu bloqueei meus amigos. Aí eu falei assim, por quê, né? E aí, com o tempo, eu fui vendo que realmente faz uma diferença, porque você está tendo um outro tipo de visão, você está tendo um outro tipo de experiência na vida, que infelizmente as outras pessoas não estão tendo, e não porque elas tem umas que são inveja, tem outros que têm medo de você crescer muito além do que essa pessoa também. E tem outras pessoas que têm uma trava de você talvez se prejudicar, alguma coisa assim. Cara, não tem como. E muitas vezes você quer estar ali posicionado para querer talvez mostrar para essas pessoas. E aí o que acontece? O famoso se lasca. Você vai se lascar de uma maneira não positiva, mas sim de uma maneira negativa. E aí querendo provar alguma coisa para alguém. E aí que vem o erro, né? E aonde que eu quebrei várias vezes foi exatamente isso. Pode ver que tem vários empreendedores aí, na hora que ele atinge o seu primeiro milhão, o cara quer comprar um monte de coisa. Por quê? Quer mostrar aquilo que ainda ele não é. E aí quebra a cara. Então, uma boa dica, né, para você conseguir separar essa energia é separar também as pessoas que estão sentando na sua mesa. Acho que é o mais importante. Eu falo muito, né, com as pessoas próximas a mim. Gere valor. Ajude as pessoas. Mas ajude as pessoas que realmente estão ali próximo a você, que estão ali querendo realmente um bem para você. E aquelas pessoas que não querem ver o seu bem e tal, tá tudo certo. Você também não precisa ficar querendo provar nada para elas. Você só vai seguir um caminho e vai continuar amando aquela pessoa e você vai seguir outro, completamente diferente, entendeu? Eu acho que assim a pessoa consegue dar umas viradas assim bem legais assim na vida, sabe? Cara, e uma coisa que eu aprendi também nesses 8 anos que eu empreendo é que a jornada do empreendedor é muito solitária. Muito solitária. Uhum. Muitas das vezes você não tem apoio das pessoas que você ama, às vezes nem das próprias pessoas que trabalham contigo. Muita gente quer puxar o teu tapete, Sim, acha que tu tá ali por uma sorte ou algo assim, mas, cara, é isso, é muito solitário. Você tem que aprender a lidar com isso. sim, E outra coisa, que tu tava falando de toda a tua jornada. Tu falou que comentou comigo que quebrou algumas vezes. sim. Qual foi a principal lição que tu tirou disso? Assim, o que acontece? Eu sempre fui, assim, a minha vida inteira muito focado no dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Sempre ganhei muito dinheiro, mesmo como semi-empregado. Meu pai sempre me deu algumas lições, não só no falar, mas no fazer, Uhum. né? Ele ficou muitos anos aí. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. Ele ficou, assim, praticamente 17 anos, sem férias, sem folga praticamente. Mal a gente saía e tal. E aí eu falei assim, cara, beleza, eu não tô tendo meu pai, mas é alguma coisa que eu tenho que tirar de uma essência aqui. Meu pai sempre muito alinhado, muito certo, sempre respeitando minha família, né, minha mãe e as minhas irmãs. E eu falei assim, cara, eu vou dar o meu melhor, né? Então, o cara falou assim, Magalhães, mas você tem uma faculdade? Eu não tenho faculdade, mas o que eu invisto todos os anos em conhecimento Uhum. são múltiplas faculdades que você pagaria em 4 anos. É. Tipo, só o ano passado a gente investiu em conhecimento, que são os masterminds, cursos, palestras, foram mais de R$ 250 mil. Esse ano a gente já passou de 200, entendeu? Então, assim, Uhum. não tem uma graduação de uma faculdade, mas a gente, cada dia vez mais, vamos atrás do conhecimento. E se você tem vontade de fazer faculdade, faça, entendeu? Tipo assim, eu acho que... Você lembra que você vai chegar no mercado. Eu tinha a opção de empreender ou eu tinha a opção de virar um... Eu queria fazer... Na época, numa faculdade, eu queria fazer finanças... Não, gestão de empresas. Aí Uhum. eu queria fazer e tal, porque eu já tinha me lidado muito bem, já tinha saído do mercado com isso, Sim. e eu era o primeiro a entrar, o último a sair, cheguei na empresa como office boy, Uhum. Serviços Gerais, que é o Severino, né, faz de tudo, e os caras sempre me testando, aí fui caixa, aí fui estoquista, e sempre dando o meu melhor. E os caras falavam assim, pô, mas seu horário é até 4, eu saí de lá 7, 8, tipo assim, sempre Sim. querendo mesmo fazer o negócio acontecer. Final das contas, a gente pegou uma época, eu fiquei quase 7 anos
Não, 5 anos como venda. E os caras falam assim, cara, o que você faz na venda? Tipo, o meu primeiro mês nas vendas, trabalhei no shopping com isso, e meu primeiro mês nas vendas eu fiquei em terceiro lugar. Eu era caixa, nunca tinha trabalhado com vendas. Sim. Então pensa um jovem, todo chucão mesmo, não sabe nem falar, todo travado. Fala assim, não, impossível esse cara ser o melhor destaque da rede, o que for de vendas. E aí eu falei assim, e eu sabia que eu era o pior. Eu falei assim, cara, nossa, mas eu sou muito ruim. O cara que tava me colocando na empresa, até o Rodrigo, ele nasceu no mesmo condomínio. E falou assim, cara, eu vou te ensinar a vender. O cara era assustador nas vendas mesmo, sabe? Mas o que que ele era? Ele era constante. Uhum. Ele sempre, na hora que o pessoal tava querendo folgar, por quê? Qual que é a ideia de uma pessoa que tá indo trabalhar no shopping? Ele falou assim, cara, eu quero ter vida. Eu quero ter vida, eu quero viver, eu quero ter meu dia. Cara, você tem que aprender que ali não é o local de você se aposentar. Ali não é o seu lugar que você vai querer ter a sua vida. Uhum. Entende que ali tem que ser o seu momento. Então, isso que veio a maior virada de chave na minha vida naquela época. Eu falei assim, cara, eu vou me doar tanto que eu vou sair daqui, vou sair, mas eu vou abrir o meu negócio. Então, nesse percorrer de tudo aí, eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Eu fiquei, assim, por 7 anos. Chegava um dia das minhas férias, eu vendia minhas férias. Eu tava copiando meu pai. Tava fazendo, mas eu falei assim, cara, eu não posso ficar 17 anos. Uhum. 7 anos, aqui já deu e aqui eu tenho que virar. Na época começou a aparecer algumas lojas na internet, Netshoes, Uhum. começou a aparecer e aí começou a tomar a venda do nosso mercado. Eu falei assim, eu tenho que pensar para o mundo digital. Aí que veio a ideia do mundo digital. Então, nesse meio tempo, assim, eu tive que ter muita constância, diligência, perseverança naquilo que eu queria chegar e que eu estava fazendo. Eu chegava, eu dava bina gigantes no segundo lugar. Tipo, eu vendia 180 mil no mês. O segundo lugar chegava a vender, tipo, 120 mil. E, tipo assim, Uma discrepância grande. Não, muitas das vezes uma loja com 15 vendedores, 14 vendedores. Uhum. Aí os caras olhavam pra mim e falavam assim, cara, você tem um pacto com aquele trem, não tem não? Eu falava assim, eu tenho um pacto, sim, eu tenho um pacto pesado. Aí os caras, não, mas então, o que você faz lá naquela cabine? O que você faz lá naquela cabine? Quando você chega? Porque sempre quando eu chegava na loja, eu ia pra cabine. Uhum. Fechava a cabine e aí eu fazia minha oração. Eu entregava minha vida, entregava o meu dia pro meu Deus. E eu falava assim, Cristo, me ajuda. Me coloca os clientes certos, no momento certo, na hora certa, para eu poder fechar. E me dá forças para eu executar. Então, o pior vendedor, as pessoas me olhavam na época como o melhor de todos, e eu dava bina, e depois daquilo ali eu nunca mais fiquei em segundo lugar, ou em terceiro lugar, na verdade, e nem em segundo. E aí os caras falaram assim, eu sem falar para ele, falei assim, a minha essência não está em mim, a minha essência está no Senhor. E aí eu era muito, e ainda eu estava nessa evolução, porque eu era muito endinheirista, o meu negócio era dinheiro, 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 dinheiro. E aí eu quebrei exatamente porque não entendi sobre aliança, e aí eu quebrei porque meu foco estava no meu coração, estava no dinheiro. Todas as vezes, ô João, que eu quebrei foi exatamente por isso. O meu coração estava 100% no dinheiro. E aí, quando eu fui entendendo a virada de chave do negócio, eu falei assim, cara, meu coração não tem que estar no dinheiro, tem que estar no Senhor. E aí que as coisas foram acontecendo de uma forma assustadora, as portas começaram a abrir, as pessoas certas começaram a acontecer. Então eu comecei a ir atrás de conhecimento também. Então, assim, Sim. grande parte dos nossos problemas, João, tá por falta do conhecimento, tá por falta de uma leitura. E no meu caso, eu, Magalhães, estava por falta de uma leitura e de um acompanhamento bíblico. Falei, cara, tá tudo aqui. Olha pra você ver que louco. Eu É o livro mais quebrei. atual que Não, existe. eu comecei a ler Provérbios, eu falei assim, não tô acreditando que isso aqui existe. Cara, e meus pais vieram de uma descendência cristã. Uhum. Só que a religiosidade era tanto, sabe? Aquela manipulação era tanto que os caras não tinham o domínio da palavra. Eu falei assim, cara, sacanagem. Uhum. Sacanagem. E aí veio essa essência em mim. Eu falei assim, cara, eu quero levar a educação, eu quero levar o conhecimento. São diversas pessoas que fazem livro hoje lá na nossa editora, que as histórias que você começar a ler, você começa a chorar e arrepiar de tão impactante que é, Sim. entendeu? Então,
não é sobre a gente, sabe, João? E sim sobre o que tá no próximo, o que a gente pode. E aí, vou te falar mais. As pessoas acham que a história dela é, é nada, né? Eu não vou nem falar a palavra aqui, um outro palavrão, mas a pessoa acha que a história dela não vale nada, ninguém quer escutar. Muitas das vezes você não sabe que a sua história tem mais valor do que você imagina. E muitas das vezes você não tem noção tanto que a sua história pode impactar outras vidas. E muitas vezes aí a pessoa fala assim, João, cara, o Brasil tá isso, o Brasil é isso. Mas sabe por quê? Muitas vezes os bons estão calados. Onde que os bons era Exato. para estar falando, onde que os bons era para estar escrevendo, onde que os bons era para estar... Igual nós temos um evento de livros de coautoria. Nós vamos fazer agora um lançamento do livro do John, que é assim, são 25 mentes brilhantes dentro de um livro, porque existe o livro autoral, que é uma energia única, e existe o livro com autoria, que é uma energia de 25 mentes brilhantes ali dentro daquele livro. Então já são 25 mentes já entendendo o poder do network, a essência. Aí peraí, aí você entra no meio de um livro desse, você começa a fazer mais negócio, vem gera conexão, e automaticamente você gera um movimento e essa mensagem sua leva para uma pessoa. Agora, você parado em casa, só assistindo um podcast e só assistindo... Amigo, você não vai adiante se você não pegar esse tipo de conteúdo que você viu que hoje e falar assim, cara, eu vou começar a assistir esse podcast e vou Aplicar o que a gente tá... aplicar um pouquinho Exato. todos os dias. E aí foi indo. E aí foi indo. Foi, cara, vou aplicando, vou aplicando, vou aplicando, vou aplicando. E aí a gente chegou hoje numa escala gigantesca, assim, dos nossos negócios. E em mesas que as pessoas falam assim, cara, como que você tá atendendo aí, né, o Marcos Marques, né? O Marcos Marques é Sim, conheço. do grupo acelerador, né? Então, assim, a gente está fazendo o mastermind dos caras. Então, assim, não é qualquer serviço que a gente presta hoje, né? Realmente é algo com muita excelência. E se você está travado, achando que a sua história não tem valor, eu acho que realmente você tem que parar, pensar, porque a sua história, se você não pegar ela e saber transbordar e tirar isso como um livro, como uma palestra ou o que for, ela vai pro caixão. Sim. Ela vai pro caixão, ela vai morrer. E aí não Cara, adianta. isso é bem impactante porque, assim, uma coisa que a gente tá conversando muito é sobre conhecimento, né? Uhum, E tu falaste que o quanto que tu já investiu em capacitação e tudo. Eu acabei me formando muito por desejo dos meus pais, assim, era um sonho dos meus pais. Não, uhum, não vou dizer que não era um sonho meu, no começo era, depois no meio do caminho eu vi que não era. uhum, Mas acabei formando na Federal lá do Maranhão e quase formo no segundo curso, faltou um ano, mas eu acabei vindo pra cá, pra São Paulo, a engenharia mecânica. E aí, o que que acontece, cara? Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, com o mentor o caminho é mais curto. Porque tudo que tu quer aprender, pensa o seguinte, cara, eu quero ir para finanças. Eu vou descobrir quais são os mentores que possam acelerar o meu caminho para aquele momento. uhum. Eu tô passando agora, eu vou te dar um exemplo. Eu tô agora esperando um bebê, visto que você tem uma filha. Uau, top. Eu tô esperando um bebê. Então eu vou procurar quais são os caminhos para que eu acelere e aprenda como cuidar de um filho, o que comprar e tal. Então hoje quem tá sendo meu mentor, minha mentora é minha mãe. Ela teve 2 filhos, então, cara, eu vou aprender com ela. Uhum, Então, o mentor ele acelera muito o caminho. Quando a gente fala que a jornada do empreendedor ela é solitária você com você mesmo, mas tem uhum, os teus mentores para ir te guiando. Eu tive vários mentores ao longo da minha vida, um dos maiores é o PEX, eu sempre falo isso, né? E o mentor ele uhum. acelera o teu processo. Esse é um Sim, ponto. sim. E o outro ponto que tu falaste também é a respeito disso, de você o resultado que tu não tem é por aquilo que tu ainda não sabe. Eu sempre Uhum, penso nisso. É uma frase clichê, mas, cara, é isso. Se tu não tem o resultado que tu espera ainda, estuda. Mas mais do que estudar, aplica. sim. 70% do conhecimento que a gente pega, a gente perde se a gente não aplicar. Uhum, Isso é um dado que eu peguei e eu sempre passo pra minha galera. Eu falo assim, cara, te dei uma aula hoje. Hoje, dentro do ecossistema, a gente tem um sistema de treinamentos, né? uhum, Como a gente lança muita gente, eu não tenho tempo de ficar estrategiando cada um dos especialistas. uhum. Então, eu ensino, eu duplico o conhecimento com essa galera. E eu falo, gente, não adianta eu te passar hoje esse briefing aqui, eu te passar hoje essa estratégia XYZ, se imediatamente tu não tiver o teu estalo na tua cabeça e pensar, cara, eu vou aplicar para o meu cliente assim, assim, assado, eu vou lançar assim, assim, assado,
e no dia seguinte já tá agindo. E eu vi que tu é um cara de muita ação, né? E a gente já tá indo, infelizmente, pra parte final do podcast. Aí eu olhei aqui o cronômetro e, cara, nem parece que a gente tá aqui 1 hora. Mas vou te fazer a pergunta que eu sempre faço no final dos podcasts. Queria que tu contasse uma história da tua vida em que você olhou no espelho e pensou, cara, foi tu que escolheu esse trabalho, foi tu que escolheu fazer isso aqui, foi tu que escolheu seguir nessa jornada, pois vai lá e faz, sem desculpa, sem mimimi. Conta uma história aí. É assim, na verdade essa história aconteceu de fato, né? E aí eu falei assim, caramba, né? Eu olhei assim no espelho e naquela época eu já não tinha mais o CLT, Uhum. né? Que ali tinha uma segurança ali naquele momento. E eu falei assim, cara, agora eu sou empreendedor e agora eu tenho uma dívida de 100 e poucos mil reais. E eu tenho que me virar, eu tenho que dar umas cambalhotas aqui. E cheguei até voltar também a me empregar por 3 meses numa loja de novo. E dali eu já conheci o dono, do dono já conheci outros negócios, que ali a gente já montou um negócio. Então eu falei assim, cara, não tem como eu voltar mais para trás. Não tem como. É a mesma coisa. Tipo, cara, se você evoluiu, você vai regredir. Não tem como você regredir mais. E você vai ter que ir para um próximo nível. E eu falei assim, cara, não tem como mais voltar. Eu vou evoluir e vou crescer e vou passar para um próximo nível. E vem um lance muito dos mentores, né? Que você acabou de falar. E eu falei assim, cara, jamais eu vou pagar aí 10 mil, 5 mil, né? Hoje vai para um outro nível completamente diferente. E eu falei assim, cara, você vai pegar dinheiro de trouxa, isso aí é coisa de otário, entendeu? E aí vem muito aquela mentalidade do homem comum, né? Aquela que ainda precisa entender um pouco mais dessa jornada. E aí veio o gatilho dos livros, né? Porque muitas vezes a gente fica travado, travado nessa missão. Cara, se tu não tem dinheiro pra pagar uma mentoria, pra escolher um Isso. mentor, ou tu ainda tá em dúvida se escolhe aquele mentor ou não, vai lá, pega um livro, Um 50, 60 ticketzinho bem reais, mais baixo, né? bem mais baixo. Aí E você vê... vai pegando, Exato. vai aprimorando. Aí que foi vindo essa essência, sabe? Então, aí eu falei assim, cara, eu vou partir para os livros. Eu olhei pro espelho e falei assim, de fato, eu falei assim, eu vou começar a encarar os livros e vou mergulhar mais e mais e mais. Então, essa imagem aí, né, que eu vejo do Magalhães, eu tinha ela em 2012. Hoje eu tenho ela de forma Real, real, materializado. materializada, assim, que aí você não consegue entender o início e nem o meio. Você só vai entender o final da sua história, porque não faz sentido, né? Senão você não vai, você não tem uma bagagem. Sim. Imagina se você tivesse pegado o Magalhães para conversar em 2012. Não teria um podcast de valor, entendeu? Então, muitas vezes você acha, você falou aí, né? Muitas vezes a falta do nosso resultado. Você falou que é o conhecimento e as pessoas que você ainda não se conhece. conectou. Porque Exato. muitas vezes, se você tivesse conectado aqui com o João, ou a uma conexão, ô Guilherme e tal, vamos fazer isso aqui, aí você poderia estar gerando outras conexões, muitas vezes você já poderia estar num outro nível. E aí não, olha que o João fala assim, não, eu não vou conectar, vou isso, eu só vou ficar olhando podcast, aí se você só fica só assistindo. E aí eu tô te dando a dica, aproveita e gera valor na vida da outra pessoa, mas não pensa em receber alguma coisa em troca do João ou do Magalhães. Por que a gente tem hoje, João, grandes clientes sentados à nossa mesa? O próprio Pablo Marçal é nosso cliente, o Marcos Marques é nosso cliente, o Rafa Prado, o Tim Haver. Como que a gente chegou nessas mesas? E muitas das vezes foi assim, você mesmo, vamos supor que você não conhecia a gente e tal, pegou, fez um serviço com a gente, não, se conecta com o Magalhães e com a Laura. Foram eles que fizeram esse serviço, isso e isso. Mas, na verdade, eu gerei valor na vida do outro cara. E aí o João chegou e foi lá e fez a conexão. Aí você fala assim, nossa, o João abriu as portas. Não, meu amigo, quem abre as portas para você é Deus. Faça o bem pro próximo, ajuda o próximo, gera o valor pro próximo. Seja intencional, não interesseiro. Você só vai entender isso quando você entender o segundo maior mandamento da palavra de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Aí sim você vai entender a virada de chave. Porque como amar o próximo como a ti mesmo? A primeira missão é você amar você primeiramente, se respeitar, e aí você começa a se entender a missão da geração de valor.
Porque todo mundo fala network, 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 network. Amigo, network você faz no boteco com os cachaceiros. Eu tinha meus amigos que eu fazia A network. qualidade do network eu Não, gosto. eu fazia, eu saía da loja e todo depois da loja eu fazia network com o melhor vendedor da loja, com o melhor dos vendedores das lojas e eu aprendia pra caramba. Uhum. Mas são nível de network diferente. Sim. Mas aí o que você vai começar a fazer? Você começa a ser, aí você fala assim, cara, eu vou parar de fazer um network pra sugar e eu vou começar a fazer um network pra constranger as pessoas. Pra gerar tanto valor que o cara fala assim, não, velho, eu tô sem graça perto do Magalhães aqui. Nossa, o Magalhães fez isso, 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 isso. Então você que está aí na telinha, não fica esperando o João, tal, não, já chega gerando valor. Eu tô sentado nessa mesa aqui hoje porque é exatamente isso, geração de valor. Sem a pessoa ver, sentiu, no dia, eu falei assim, cara, eu vou gerar valor na vida desse cara. E vou te falar, você fala assim, não, esse Magalhães só deve gerar valor na vida de empreendedores de multimilhões. Amigo, você conhece quem que é a pessoa? Na época você tinha que ver como que a pessoa estava posicionada. Entendeu? Então, no dia mesmo no evento, eu tinha acabado de palestrar, o cara, ele chegou do meu lado, de abarreta, de boné virado para trás, moletom. E aí ele falou assim, não, eu sou barbeiro e tal, tal, tal. Eu falei assim, legal. Aí eu cheguei para ele, abracei ele, falei assim, vamos fazer o seguinte, corta meu cabelo, vai lá em casa. Olha pra você ver. Isso é gerar valor na vida do cara. Chegou lá, eu falei assim, cara, sabe aquele coração assim, cara, eu vou entregar o amor de Cristo mesmo pra esse cara. Aí eu fui lá, falei, cara, faça assim. Aí eu fui mostrei uma foto pra ele de 2007, que eu curti as baladas, que eu curti as festas, eu era louco, pirado da vida. Sim. Você tá vendo esse cara aqui? Ele, quem que é esse cara? Então, esse cara era eu. Ele, nossa, então, deixa eu te falar, a sua imagem conta muito. Aprenda a fazer seu marketing, aprenda a se posicionar legal. Sim. Aí o cara já mudou a energia, já mudou a posicionamento, passou pouco Se tempo. conectou com a gente pra que Olha crescesse. aí, olha aí pra você ver, o cara com pouco tempo ele mudou. Se você ver, se ele na época você fala assim, não, peraí, legal, mas um passo. Aí o cara, ele mudou, cara, mudou, assim, se assusta. E pouco tempo depois ele já tava gerando outros negócios, ele já começou a abrir a mente para ter uns mentores próximos. Então naquele tempo ele ficou 6 meses. Ele ia direto lá na nossa casa para cortar meu cabelo e cada vez eu ia e jogava um gatilho, ajudava ele em alguma coisa. Então, não é só gerar valor pro cara que tem multimilhões. Olha pra você ver, um cara ali gerou conexão comigo no evento, gostou muito da minha palestra, eu fui, abracei ele, se sentiu amado, foi lá, o cara mudou a vida e hoje a gente tá aqui. Então, o segredo do network não é você sugar o próximo e ficar esperando. Nossa, o João me chamou aqui, aí agora, né, eu tenho uma dívida com o João. Não. Entenda que é Deus que vai abrir as portas para você, mas se você tiver esse insight, você entender esse segundo mandamento. Mas é isso, entendeu, João? Cara, é isso aí. Esse que tu falou é muito legal, porque eu também enxergo assim. Eu acho que o real poder do network é você ser interessante e não interessado. E eu fui ensinado isso pelos meus mentores e sempre, cara, eu sei o nome de todo mundo desse prédio, trato todo mundo pelo nome, brinco, converso. Então tem uma coisa que o PEC sempre fala. Ele fala assim, cara, trate igual do faxineiro ao presidente. Muito bem. Porque isso vai transformar a tua vida e muitas das vezes transforma a vida daquelas pessoas. Porque tu não sabe como é que tá o dia daquela pessoa, tu chega tratando bem, dando um sorriso. Muito bem. Né? Independente do que você esteja passando naquele momento, eu sempre tento ser a luz na vida de alguém. Eu acho que esse é o principal mandamento, como você falou. Humilde, né? E muito bacana esse teu momento, a gente tá chamando de momento vai lá e faz, né? E é isso, gente, é sobre fazer acontecer. Guilherme, passa pra galera como que a gente te encontra nas redes sociais para o pessoal te seguir aí. Eu tenho meu Instagram, que é Eu Sou o Magalhães. Esse é o Instagram nosso. A gente é bem assim, a gente é do online e do off, mas o nosso posicionamento é do online com um potencializamento ali vamos colocar, de energia, né, de tráfego e tudo mais. Então, segue lá, entra lá, Eu Sou o Magalhães. A gente tem algumas coisas ali da nossa editora. Bacana. Não sou não estou nesse momento produzindo conteúdo e tudo mais, que a gente está bem focado, né, na estrutura interna das nossas empresas. E vai ter aí alguns lançamentos de livros, né? Você que tem a vontade de estar dentro dos livros aí, pode chamar a gente lá no Instagram.
a gente vai dar um caminho bem legal aí para vocês, ou construir seu livro, ou você está no livro autoral também. Obrigado, Maravilha, viu? Magalhães, obrigado por aceitar Gratidão. o convite, tamo junto. Valeu. E sempre que precisar, estamos aí, beleza? Fechou, valeu. Galera, Obrigado. é isso, Valeu. pessoal. Muito obrigado pela audiência. Estamos aí com o Vai Lá e Faz Cast. Toda semana a gente tá com episódio novo. E sempre trazendo pessoas aqui que agregam muito valor pra tua vida, beleza? Não deixa de me seguir lá, @JGCampos, e tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.